7h32, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e quem vai falar conosco agora é o Marcos Pazini, sócio da IPC Marketing Editora e responsável por uma pesquisa, um estudo, na verdade, que apontou aí o consumo, né, das famílias brasileiras. Marcos, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Oi, muito obrigado, bom dia. Bom, eu gostaria que você começasse trazendo para a gente os dados do perfil do consumo do brasileiro. Eu vi aqui na tua pesquisa que o brasileiro continua investindo em carro, né, mas a habitação e outros tipos de despesas estão aí dentro do consumo. Primeiro, esse consumo brasileiro, a população brasileira, ela empobreceu nos últimos meses ou nos últimos anos? Sim, e eu vou te dar os números mostrando isso. Uhum. Em 2020, no auge da pandemia, o consumo das famílias brasileiras encolheu 6,5%. O ano passado, nós conseguimos recuperar e crescer 4,5%. E agora, em 2022, era esperado, pelo menos por nós, ainda que tratamos desses dados de consumo, que se recuperasse esses 2 pontos percentuais que faltam para você zerar as perdas de 2020. Mas tudo indica que a gente deve fechar o ano com um crescimento do consumo da ordem de 0,92%, por conta de diversos fatores externos e internos aí que vão influenciar na economia. O que mais pesa para o consumidor? Pois é, como você já mencionou, o maior peso está em habitação. O que envolve habitação? Envolve o pagamento de aluguel, as contas de água, energia elétrica, internet, telefone, TV por assinatura, tudo que você gasta para você morar, né? E, infelizmente, é uma necessidade básica, uma despesa que todo mundo acaba tendo que arcar, e isso é negativo, porque quanto maior o comprometimento das despesas do brasileiro com necessidades básicas, obviamente, menos dinheiro sobra para as necessidades que não são de base, né? Então, acaba comprometendo muito o desempenho do comércio de diversos setores. O Marcos, é Edmilson que está falando, tudo bom? O Brasil está com uma inflação atualmente de 11,89%, a inflação oficial do IBGE, certo? Mas a gente sabe que as famílias sofrem inflações diferentes, né? Cada uma, porque muitas vezes esse índice é uma média da inflação, mas tem muita coisa que sobe muito mais que isso, né? Há uma maneira de você captar a inflação real para as famílias de uma classe ou de outra, certo? De acordo com suas necessidades? Nos nossos dados, nós tratamos isso, segmentando esse potencial de consumo por classes econômicas. E aí, quando você foca as classes de baixa renda, as classes C2, D e E, você percebe que o comprometimento da renda com essas necessidades básicas é ainda maior. E demonstra que, efetivamente, essa parcela da população sofreu e vem sofrendo mais por conta da dificuldade de emprego, por conta da alta dos preços e tudo mais. Aproveitando a sua pergunta, no começo foi falado, tipo assim, o brasileiro está investindo mais em carros, né? É o contrário. O aumento das despesas com veículo próprio mostra que o brasileiro está buscando alternativas de renda. Então, com a pandemia, como muita gente não saía de casa, não podia sair de casa, não podia se locomover, inclusive o telefone celular aqui em São Paulo foi monitorado para saber se o pessoal estava ficando em casa ou não, houve um aumento da demanda dos serviços de delivery. E aí, quando a coisa começou a funcionar novamente em julho de 2020, houve falta de veículos em 2 rodas para pronta entrega para esse tipo de trabalho, né? Tinha uma demanda maior do que o que se podia entregar por conta que as fábricas também tiveram que ficar fechadas por conta do auge da pandemia. Então, o que aconteceu foi que de junho de 2020 em diante, essa demanda por esses serviços cresceu, muitos brasileiros ou desempregados ou que tinham motos, sabiam pilotar e queriam aproveitar essa demanda para melhorar seu rendimento, foram e prestaram esse tipo de serviços. Agregado a isso, nas grandes cidades, nós também tivemos um aumento da oferta de serviços de táxi por aplicativo. E aí muita gente empregada também passou a trabalhar fora do seu período de trabalho, prestando esse tipo de serviço, e esse conjunto, essa modificação dos hábitos de consumo da população, buscando uma melhor renda,
foi que fez com que houvesse um aumento tão grande nos valores de potencial de consumo das despesas com veículo próprio das famílias. Agora, a pesquisa, dentro desse contexto que você está falando, das Sim. pessoas desempregadas procurando trabalhos alternativos para uma melhoria da renda, essa tua pesquisa também mostrou que as MEIs acabaram tendo uma participação importante nos últimos anos, né? Nós estamos tendo, então, um crescimento de pequenas empresas no Brasil. E como que fica a indústria e os grandes comércios? A gente está tendo uma mudança do perfil ou não? O que tem acontecido, eu vou te dar os números disso em termos de Brasil, é que em 2020 a gente faz esse trabalho, esse estudo de potencial de consumo, desde 1995. E desde 1999 nós temos essas informações trazendo a quantidade de empresas por ramo de atividade, que é uma demanda que nossos clientes demandaram, exigiram, e a gente passou a trazer no nosso estudo. De 99 para cá, a gente não tinha tido nenhum ano com uma perda da quantidade de empresas. Todo ano, mesmo em períodos de crise, como de 2008, de outros períodos, o aumento da quantidade de empresas, ele aconteceu. Em 2020, pela primeira vez, nós tivemos uma queda na quantidade de empresas, uma queda significativa. Em 2021, nós recuperamos parte dessa perda, né, tal qual eu expliquei agora em relação aos valores de potencial de consumo, e nós tivemos um crescimento na quantidade de unidades de todos os setores econômicos aí, trazidos pelo estudo. Neste ano, apesar de um crescimento baixo, como eu já disse, de 0,92%, nós tivemos uma queda na quantidade de empresas, uma queda de quase 1.200.000 empresas, com destaque para uma queda de 573 mil unidades fechadas no Brasil em comércio, que mostra que, via de regra, o comércio está sofrendo muito aí com esse cenário do pessoal passar a comprar online, sair menos de casa, comparar preços. E, em segundo lugar, você tem o setor de serviços com uma perda de 466 mil unidades. Tá? Agora, olhando esses números dessas quase 1.200.000 empresas fechadas entre 2021 e 2022, e analisando isso por natureza jurídica, ou seja, principalmente os microempreendedores individuais, conhecidos como MEIs, dessas 1.199.469 unidades fechadas, 1.026.000 foram MEIs, dos mais diversos setores. Então, o que leva à conclusão que você teve uma abertura significativa dessa natureza jurídica de empresas nos últimos anos, inclusive com campanhas do governo para que os autônomos legalizassem o seu negócio, saíssem da informalidade, mas, de repente, por conta da crise, boa parte deles não conseguiram sair e houve um fechamento substancial dessas unidades entre 2021 e 2022 e foi o que puxou esse número para baixo. São 10 horas e 40 minutos. Nós estamos entrevistando Marcos Pasini, sócio do IPC Marketing Editora, e faz uma pesquisa há 30 anos sobre o potencial de consumo nacional. Você falou que você tem um histórico aí desde 99. Quando você compara essas pesquisas, né, ao longo dessa série histórica, quando hoje, a situação de hoje, ela é dramática em relação a outros períodos ou nós já tivemos outros períodos piores do que o que nós temos hoje? Olha, ela é uma situação, vamos dizer assim, de uma perda significativa dos valores de potencial de consumo que faz com que os valores de hoje, se você desconsiderar a inflação, eles estejam aos níveis de 2012. Ou seja, são 10 anos sem crescimento, basicamente. Por quê? Porque nós tivemos períodos de crise elevados, aí, com perdas elevadas dos valores de potencial de consumo entre 2016 e 2018. Depois tivemos crescimentos pequenos, da ordem de 0,5%, 1%, que quando mal recuperava uma perda anterior, você tinha novamente uma perda. E essa de 2020 jogou os valores a níveis bem anteriores. E, se você comparar, como eu já disse, em 2022 nós temos valores equivalentes aos que existiam em 2012, 10 anos perdidos. Ô Marcos, a pesquisa Focus, que foi divulgada hoje, ela aumentou a expectativa do crescimento do PIB de 1,75% para 1,93%. Você acha que esse é um valor suficiente para o Brasil retomar um crescimento melhor um pouco? Quer dizer, melhor mas qual seria o PIB ideal para o Brasil para que a gente começasse a tentar eliminar a pobreza e a miséria nesse país?
Olha, na minha opinião, são duas coisas, de certa forma, descoladas, né? Você ter o crescimento não significa que você vai ter uma redução na quantidade de pessoas na pobreza, é uma característica do Brasil desde sempre isso. Agora, o que nós temos o desafio, eu acho que as autoridades que cuidam da economia do país, seria sair desse nível de crescimento da ordem de 1% que a gente já vem verificando antes da pandemia, né? Chegando-se a 1,7%, 2% de crescimento, é excelente para você ter uma retomada. Agora, o que acontece normalmente, que a gente tem visto em outros anos, é que você tem um período de um crescimento um pouco mais sustentado e, de repente, nos períodos seguintes, você não tem mais fôlego para crescer e começa naqueles crescimentos baixos. Então, o governo federal, os governos estaduais, deveriam adotar medidas para incentivar a economia e manter a economia nesse padrão de crescimento. Não sei, de repente, mexendo em impostos, mexendo em oferta de emprego, mexendo em oferta para atrair investimentos para o Brasil, mas, de repente, tem que ser feito alguma coisa para esse crescimento ficar sustentável. Agora, você ter esse crescimento, e nós verificamos isso nos nossos números de potencial de consumo, não significa que esse crescimento imediatamente atinja o pessoal de mais baixo poder aquisitivo. O que nós verificamos em períodos de crise é que, via de regra, quem consegue sair mais rápido e quem consegue, de certa forma, ganhar com isso são as pessoas que têm um nível de renda mais alto, entendeu? Infelizmente. Então, tem que ser feito também um trabalho pesado para que você tire esse pessoal dessa pobreza, não só dando peixe, né, como se diz, mas ensinando eles efetivamente a pescar. Ou seja, né, um PIB elevado, acima de 2%, seria necessário por vários anos, e até mais que 2%, né, 3%, 4%, 5%, seria muito melhor, durante um bom tempo, para que o Brasil tenha uma retomada mais efetiva e até com uma certa sustentabilidade, né? Concordo. Bom, eu quero agradecer o Marcos por estar aqui conosco, dando essa entrevista, falando sobre esse perfil do consumo das famílias brasileiras, e agradecer o tempo que você colocou na tua agenda para poder separar mesmo, para falar aqui com Bastidores do Poder. Tem mais alguma coisa, Marcos Pazini, que você gostaria de acrescentar na pesquisa que você acha que vale a pena para o ouvinte? Olha, 2 pontos são importantes que eu posso colocar. Primeiro ponto, a análise desses números atualizados ano a ano, ele mostra efetivamente quais mercados crescem, quais mercados efetivamente não estão crescendo, né, dentro do universo dos 5.570 municípios brasileiros. Isso é muito importante, aí falando com a população de Campinas, com os empresários principalmente, porque o município de Campinas teve um desempenho bem significativo agora de 2021 para 2022. E Campinas, tendo tido um crescimento significativo, mostra que investidores, grandes varejistas, grandes fabricantes de produtos de consumo vão enxergar Campinas como um mercado para eles venderem mais. Então, os empresários locais têm que ter essa informação com eles para tomar toda a estratégia necessária para que, de repente, eles passem a vender a mais para esse consumidor e não deixem, de repente, pessoas de fora, empresários de fora, roubar, entre aspas, esse mercado para eles, né? Essa é uma informação importante. Segundo ponto, com a retomada do turismo esse ano, tanto nacional como internacional, a região Nordeste novamente volta a ser o segundo maior mercado consumidor dentre as 5 regiões geográficas, e a região Sul, por conta até dos problemas que tem tido lá de safra, de excesso de chuva num período, falta de chuva em outro, vai ter um crescimento menor do que terá o Nordeste e volta para a 3ª posição. Então, desde 2008, a região Nordeste era o segundo maior mercado consumidor. 2020 e 2021, por conta da paralisação do turismo, ela ficou em 3º lugar, e este ano, com a retomada do turismo, ela volta novamente a ser o segundo maior mercado consumidor. Sudeste é a primeira, né? Esses 2 pontos que eu acho que valeu a pena ter falado para os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Ô Marcos, e Sudeste é a primeira, né, no consumo, né? Sudeste é a primeira, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e, por último, a região Norte. Tá certo. Marcos Pazini, sócio da IPC Marketing Editora, muito obrigada por essa entrevista aqui no Bastidores do Poder. Boa semana para você. Boa semana a todos, muito obrigado. Bom, Edmilson, aqui nós vamos para os ouvintes. O Adriano Vermelho está dizendo o seguinte: ontem, quem viu no Fantástico a reportagem sobre insegurança alimentar em São Paulo se emocionou, se chocou. Um misto de